Fala pessoal, beleza? Bem-vindos ao Intensivão de Física. Esse curso visa cobrir toda a matéria da física básica do ensino médio, de agora, junho de 2023, até dezembro desse ano. E esse curso tem como objetivo ajudar os alunos aí que querem prestar um vestibular, fazer algum curso, né, e não estão tendo o suporte adequado na escola, né? Em vista aí o novo ensino médio, bom, vamos lá. Então essa é a aula zero. Ela não vai ter contas, exercícios, né, é mais uma introdução à física, alguns conceitos básicos que a gente precisa aprender antes aí de avançar, né, e por isso que eu estou chamando de aula zero. Então, a primeira coisa que a gente vai falar é o que é física. Física, do grego physis, significa natureza. Então, a física, ela estuda as propriedades, a interação da matéria e da energia com o universo. E a gente procura compreender esses fenômenos naturais e as leis que governam. Mas ficar só nessa definição aí, acho que não fica muito legal, né? Então, vamos olhar um pouquinho para a física de algo do dia a dia que a gente vê ou até usa, né? E para a gente olhar para a física da bicicleta, por exemplo, qual física que está envolvida nesse simples ato de andar de bicicleta? Eu posso pensar em muita coisa, nos materiais dessa bicicleta, na pressão que vai no pneu, no equilíbrio. Posso pensar também, obviamente, em velocidade, em aceleração, né? Posso pensar em muita coisa. Vamos elencar algumas equações aí, né? A primeira parte da física que a gente estuda é a mecânica. Então, o que que a gente podia estudar desse movimento aí, só falando de mecânica, né? Que é a matéria que é estudada no primeiro ano do ensino médio. Então, a gente pode pensar, por exemplo, na velocidade média dessa bicicleta, a posição, se a velocidade for constante, se não tiver aceleração. A gente também pode pensar no caso de ter aceleração constante, né, e aí tem essas equaçõezinhas que a gente logo vai ver, né, as equações para estudar a aceleração constante. Se a gente parar para pensar na coroa, no peão, o que acontece? Por que que quando a gente muda de marcha fica mais pesado ou mais leve? Qual a relação que tem entre o tamanho da coroa, do peão, a quantidade que a bicicleta anda? Bom, a gente vai estudar em determinado momento rotação, rolamento, torque, aceleração tangencial. Então tem algumas outras equaçõezinhas que a gente vai estudar e com elas, com os conceitos, obviamente, com os conceitos físicos, né, a gente vai poder entender um pouco mais e descobrir, por exemplo, para uma pedalada inteira, dependendo aí do raio da coroa e do peão, quanto que a bicicleta vai andar, né? E se a aceleração for constante, né, e se for um motor, por exemplo, como é que isso acontece? Isso aí só na mecânica. Vamos pensar em alguns outros fenômenos, mas aí sem colocar muitas equações nem nada, até para não assustar. Vamos pensar aí, por exemplo, uma garrafa de café, por exemplo, ou um copo como esse aqui, copo Stanley. O que que tem nesses materiais que faz preservar o calor, né? No caso do copo Stanley, preservar o líquido aqui dentro gelado por tanto tempo. Será que tem a ver com a vedação, com o material que é feito? O que que tem, né? Por que que isso fica tanto tempo? A gente vai estudar calorimetria, termodinâmica, e a gente vai estudar um pouco mais sobre isso e vamos poder entender melhor. E como é que funciona o som? O que que é o som? Qual que é a velocidade dele? Como que ele se propaga, né? A gente vai estudar isso também quando a gente estudar oscilações e ondas. A gente vai entender melhor isso. Inclusive, quando a gente for estudar física, ao estudar física, nós vamos, ficar mais blindados contra algumas notícias falsas. Por exemplo, será que é verdade que o micro-ondas pode causar câncer? Será que as micro-ondas geram uma energia suficiente ou radiação suficiente para fazer a gente ter câncer, para causar algum mal? Não sei, a gente vai estudar, a gente vai descobrir.
E esse fenômeno aí tão bonito que é o arco-íris, né, aquela chuva com sol, né, num dia ensolarado, tem aquele arco-íris, como que ele se forma? Por que que ele se forma? E esse rapaz aí, que tá dentro dessa gaiola de metal, chamada de gaiola de Faraday, por que que ele não está sendo eletrocutado? O que está acontecendo? Por que que o melhor lugar para ficar numa chuva, com tempestade, né, um raio, é dentro de um carro? Por que que é mais seguro? Por que que não é tão seguro, em uma tempestade, ficar debaixo de uma árvore alta, isolada? E quando acontece esse fenômeno aí do cabelo ficar, né, desse jeito arrepiado, o que tá prestes a acontecer? Será que essas pessoas estão correndo perigo? O que eles podem fazer? Será que a melhor decisão é achar legal que o cabelo tá assim e tirar uma foto? Ou será que eles poderiam tentar fazer alguma coisa, porque eles estão correndo um sério risco aí? A última coisa que a gente vai estudar no nosso curso é uma noção de física moderna. E a gente vai poder entender melhor o sistema, uma das coisas, né? O sistema que faz as lâmpadas do poste acenderem no momento que fica escuro e apagarem quando o dia raia, começa, né? E a gente vai poder entender por que que uma vez eu presenciei o caso de uma pessoa num apartamento, né? O apartamento dela ficava em cima do poste e essa pessoa com um laser acionou um mecanismozinho, apontou o laser para determinado lugar no poste e ele fez essa lâmpada apagar. Por que que isso aconteceu? No finalzinho do curso a gente vai estudar um pouquinho de física moderna. Uma das coisas que a gente vai ver vai ser sobre o efeito fotoelétrico, o efeito que rendeu ao Einstein aí o Prêmio Nobel da Física, e a gente vai poder entender um pouquinho melhor isso, também um pouco dos painéis solares. Mas quando a gente estuda física, a gente precisa fazer uns modelos, né? A gente precisa modelar os fenômenos da natureza para a gente estudar melhor eles, né? O modelo nada mais é do que uma versão simplificada de um sistema físico, que seria muito complicado para analisar abordando todos os detalhes. Então vamos pensar aí em algo simples, né? Será que é simples? Imagina, esse camarada aí tá rebatendo uma bola de beisebol. Como é que a gente poderia estudar esse movimento, né? A bola colide com um taco de beisebol, imediatamente ela começa a se movimentar, rodando e tem uma série de forças aí envolvidas. Será que eu posso considerar essa bola uma esfera? Ela não é uma esfera perfeita, olha só, ela é deformada, ela é costurada, isso interfere aí na rotação dela. Será que eu preciso considerar tudo isso para eu ter um resultado satisfatório? Vamos ver um pouco das coisas envolvidas aí nesse movimento, né. Então a bola, ela tem rotação própria, ela tem uma velocidade, né, tá mostrando aí a setinha verde, a setinha para trás vermelha mostra que existe uma força contrária ao movimento dela, que é o atrito dela com o ar, a resistência do ar. E para baixo, a gravidade puxa ela. Então olha só, tem muita força envolvida. E também qual que é o formato dessa bola? Será que a gente precisa saber o formato exato dela para calcular esse movimento? Coisa envolvida. Então, o modelo, o que que é o modelo físico? A gente simplifica. A gente pode considerar, por exemplo, essa bola como um ponto adimensional, né? E o formato dela influencia muito pouco. O atrito com o ar influencia muito pouco. O que que a gente vai considerar? A gente vai considerar a velocidade dela, né? A direção, obviamente, né? E a gravidade. São essas as coisas que a gente vai considerar para esse problema. E é satisfatório, a gente já consegue descobrir mais ou menos onde ela vai cair, com até bastante precisão, só com esses dados. Então olha só, se a gente pegar um movimento parabólico, né, uma pessoa batendo um pênalti, um canhão disparando uma bala, é somente com a velocidade inicial, o ângulo
e o ângulo, só com esses 2 dados aí, né, a gravidade a gente já sabe, a gente consegue descobrir muita coisa, a gente consegue descobrir o alcance, a altura máxima, o tempo que demora para fazer um movimento, a gente pode também descobrir qual que é a velocidade exata que essa bola ou esse projétil tá quando ela tá a 2 metros de altura, por exemplo, a gente consegue. Qual que é a velocidade dela quando ela está no ponto máximo? A gente consegue estudar muita coisa só com esses dados, né. E são aproximações, assim, muito boas, muito próximas da realidade, né. Eh, claro, existem alguns casos que a gente precisa de mais dados, por exemplo, imagina que eu sou um atirador de elite e eu preciso acertar um alvo que está a 800 metros de distância. Nesse caso aí eu vou precisar considerar a resistência do ar, né, dependendo do vento, da direção do vento, vou ter que mudar, fazer alguns ajustes para acertar o meu alvo, se meu alvo é pequeno, se eu preciso de certa precisão, né. Então, eh, nesses modelos idealizados a gente ignora completamente alguns efeitos menores para criar um modelo idealizado. Para que isso? A gente não pode ser negligente, né, por exemplo, no problema da bola de beisebol, a gente não pode, por exemplo, ignorar a gravidade. Não pode, não tem como. Senão a bolinha vai subir para sempre, né. O que vai puxar ela para baixo, né. Um modelo útil simplifica suficientemente um problema para torná-lo viável, mantendo suas características essenciais. Olha só, vou fazer uma comparação, né, voltando aí ao problema da bola de beisebol, uma coisa interessante é que, embora a gente não perceba isso, a gravidade varia com a altura. Ela varia pouco. Para um problema de projéteis, para um problema de uma bola de futebol, de uma bala de canhão, né, eh, isso influencia muito pouco. Mas, se você for um engenheiro civil e você estiver construindo um prédio alto, você precisa considerar a gravidade em cada andar. Ela muda. Se você está resolvendo um problema do ensino médio, você considera a gravidade igual a 10, ou igual a 9,8, ou igual a 9,81, depende. Se você é um engenheiro, está construindo uma obra dessa, não, aí você tem que levar mais coisas em conta. Bom, então, o modelo é isso. A gente idealiza, a gente simplifica para que fique adequado, né, ao resultado que a gente espera. Então, de acordo com o nível de precisão que a gente precisa, a gente adiciona mais alguns detalhes, a gente compara o que a gente acha calculando as equações com a realidade. Então é por aí. Poxa, e para resolver um problema, qualquer problema, a gente precisa de padrões e de unidades, né. E que define o que que é o tempo, o que que é a distância, o que que é aquilo. Então, vou começar falando aí de grandeza física. Qualquer grandeza utilizada para descrever quantitativamente um fenômeno físico chama-se grandeza física. Como é que a gente descreve uma pessoa para um problema de física? Tem 2 variáveis que são importantes, a altura e a massa. Para a maioria dos casos, não vai precisar de mais outras variáveis, né. Tendo a altura, tendo a massa, isso aí é suficiente. E o que que é medir? Medir é comparar com uma referência e isso já vai fazer sentido para vocês. Olha só, inicialmente as medidas tinham relação com a natureza à nossa volta. Não havia um padrão bem definido, cada local utilizava suas próprias medidas e tinha uma certa dificuldade em fazer trocas, né, comércio, porque se você era de um país, você usava uma medida, se você era de outro país, você usava outra medida. E essas medidas variavam bastante, né. E o tempo? O tempo, ele foi historicamente sempre relacionado com o dia e com a posição do sol. E há não muito tempo atrás, cada cidade tinha seu próprio horário, né. Os relógios, eles só tinham o ponteiro da hora, não tinha ponteiro do minuto, e eles eram ajustados de acordo com o sol. Então,
As cidades sabiam, basicamente, que era meio-dia. Quando alguém olhava para o sol, via que o sol estava lá no alto e tocava o sininho da igreja. Essa era a principal referência aí de hora para as pessoas que não tinham relógio, relógios eram caríssimos, eram estruturas grandes. Isso eu estou falando há bastante tempo. E aí surgiu a necessidade de maior precisão com o surgimento da ferrovia. Imagina, se eu vou de uma cidade para outra, ou a cavalo, ou andando, eu não consigo perceber que existe uma diferença de horário de uma cidade para outra. Mas se eu estou utilizando uma ferrovia, se eu estou indo de trem, dá para perceber. Dá para perceber, ué. É só eu olhar o momento em que eu saí e ver quanto tempo que eu gasto até chegar a outra cidade e olhar o horário no outro relógio. Então, precisou de uma precisão maior, né, com o surgimento da ferrovia. Daqui a pouco eu vou falar exatamente o que que é o metro, o que que é o segundo, o que que é o quilo, né, e as distâncias. As distâncias, elas também eram feitas com medidas humanas. Por exemplo, pés e polegadas. A gente usa polegada até hoje, né? Sua TV aí é de quantas polegadas? Mas hoje, se tem um padrão, antigamente não tinha. Qual que era o padrão normalmente? O corpo do rei. Imagina só a variação de medidas que tinha de um país para o outro. É interessante que teve determinada época na Europa que um rei de um país era grande, tinha um pé grande, né? E outro rei vizinho tinha um pé pequeno. Então eles tinham uma diferença muito grande. E aí, se você comprava, por exemplo, 3 pés de tecido num reino e comprava 3 pés de tecidos em outro reino, se você comparasse os dois, às vezes dava quase 20 centímetros de diferença. Como é que eles faziam essa medição aí? Ó, pegava o pé do rei, pegava uma barra de ferro, de madeira, de alguma coisa, cortava do tamanho exato do pé do rei, pegava essa barra, fazia várias delas, e o que fazia com essas barras? Espalhava essas barras pelo reino. Essa era a medida da época. Que a gente está com um mapa aí da Inglaterra, né, daquela região lá. E se o rei morresse? O processo. Pegava o pé do novo rei, media, pegava a barra, copiava, espalhava pelo reino. Imagina só, que confusão, né? E aí, isso aí acabou assim com a Revolução Francesa. Nessa época aí da Revolução Francesa, a Academia Francesa de Ciências criou um negócio que a gente usa até hoje, que é o sistema métrico. A ideia deles lá na Revolução Francesa foi usar tudo com base decimal. E agora eu quero que você pare e pense. A gente usa tudo com base decimal hoje? Ou tem alguma coisa que a gente não usa com base decimal? Essa resposta você vai encontrar daqui a pouco, né? Teve uma coisa que o pessoal tentou fazer lá na Revolução Francesa, com base 10, base decimal, que não deu certo, não pegou, né? Se você pensar um pouquinho, você já vai descobrir o que que é. Mas vamos começar falando de metro. Você já parou para pensar o que que é um metro? Pensa aí um pouquinho. O que que é um metro? Me fala. Não adianta falar que é 10 centímetros, não. 100 centímetros, não. Tá? Isso aí não vale. Isso aí está dentro da definição de metro, né? O que que é um metro? Bom, um metro, na época da Revolução Francesa, olha o que eles pensavam. Naquela época eles já conseguiam calcular calcular a circunferência da Terra. Isso aí vocês vão aprender também no curso, tá? Vocês vão aprender como é que você faz isso. E aí, o que que eles fizeram? Eles pegaram a linha do Equador e mediram assim, né? Com cálculos matemáticos, eles mediram a distância em linha reta, reta mais ou menos, né? Porque é curva, né? Em linha reta, entre aspas, né? Da linha do Equador até o Polo Norte. Então eles fizeram isso aqui, passando por Paris, né? Então, do Polo Norte até a linha do Equador, isso aqui eles definiram. Isso aqui é 10.000 quilômetros. Acabou.
Isso aqui é 10.000 quilômetros. Se eu dividir essa distância por 10.000, eu tenho o quê? Eu tenho 1 quilômetro. Ah, beleza. E quem de vocês tem Instagram aí? 1 quilômetro. 1K, 1 quilômetro. Quando alguém tem 100K no Instagram, tem 100 o quê? Seguidores. Tem 100.000 seguidores. A gente vai estudar nessa aula mesmo alguns multiplicadores, e eu já te adianto. K significa 1000, K significa 10 ao cubo. Então, já estava definido o metro. 1 quilômetro é igual a 1000 metros. E aí, com isso, foi se surgindo outras medidas aí derivadas do metro, né? Então, 1 metro é o quê? É igual a 10 decímetros. 1 decímetro, 10 centímetros. 1 centímetro, 10 milímetros, e assim vai. Pode dividir várias vezes aí, que a gente vai ter uma nomenclatura para cada multiplicador, né? A gente pode falar em micrômetro, nanômetro, né? Aquela coisa bem pequenininha. E hoje em dia, a gente tem uma definição muito mais precisa do que é o metro, né? Hoje em dia, o metro é baseado na velocidade da luz, no vácuo. Então, o metro é a quantidade, é a distância que a luz percorre numa fração de segundo. Então, essa hoje é a definição de metro, tá? E o que é quilo? Um quilo. Você já parou para pensar o que significa 1 quilo? Por mais incrível que pareça, o quilo veio do metro, sabia? Então vamos lá, 1 quilograma. Como é que a gente faz 1 quilograma? Muito simples. Você imagina um cubo de aresta igual a 10 centímetros. 10 centímetros, 10 centímetros, 10 centímetros. Ok? Um cubo de aresta 10 centímetros. A quantidade de água que cabe nesse cubo de 10 centímetros de aresta é definida como 1 quilo. Então, olha, definição de quilo vem do metro. Olha que interessante. Mas esse padrão não é tão preciso, sabe? A água, a, a massa da água varia, né? Se for água do mar, é uma massa. Se for água que a gente toma aí, né, que vem da torneira, é outra massa. Ela muda. Essa água que a gente toma aí, ela tem sais minerais, tem flúor, tem uma série de substâncias aí no meio, né? E aí foi definido um objeto, né? Um cilindro feito de uma liga metálica, né? Ele tinha certinho uma altura, tinha todas as características aí para preservar a massa dele. Ele era guardado, né? De forma que o vento não encostasse nele, para preservar o peso. E isso foi até o momento que eu estudei. E aí, montando essa aula, eu descobri que em 2019 isso mudou. Não é mais esse metro, esse quilo padrão. Não é mais. Vamos ver uma reportagem falando sobre isso? Bem recente, né? 2019 que mudou. Vamos ver. A comunidade científica mundial aprovou nesta sexta-feira a maior revisão do Sistema Internacional de Unidades desde sua instauração em 1960, com a redefinição de 4 de suas 7 unidades e o abandono do padrão físico do quilograma. A partir de 20 de maio de 2019, a unidade básica de peso não estará definida pelo cilindro que é guardado há 130 anos nos arredores de Paris, que agora será substituído por uma complexa fórmula matemática. A resolução foi aprovada por unanimidade pelos delegados dos 60 Estados-membros do Escritório Internacional de Pesos e Medidas no fechamento da 26ª Conferência Geral após 3 dias de debates. O quilograma era o último sobrevivente definido por um objeto físico, um cilindro de platina e irídio conhecido como o Grande Quilo, que, segundo os cientistas, teria perdido, por motivos desconhecidos, 50 microgramas. Além da unidade básica de massa, o Congresso também redefiniu outras 3 unidades em função de constantes universais invariáveis, o ampere, o Kelvin e o mol,
enquanto o metro e a candela não vão mudar, mas terão suas definições reformuladas. Segundo os cientistas, a revisão fornecerá maior precisão em setores como a administração de remédios, análises médicas e nos sistemas de navegação por satélite. É interessante que, com o avançado da ciência, novas medidas são necessárias, precisão, né? Por exemplo, para medir a massa do meu corpo, para saber qual é o meu peso, né, da balança, não precisa desse grau de precisão aí e tal. Mas para fazer outras coisas, para usar GPS, para uma série de coisas é importante ter uma medida extremamente precisa, né. E vamos pensar agora no tempo. O sistema do tempo aí, ele foi desenvolvido e refinado por vários povos. Ele começou na Babilônia, eles dividiram o dia em 2 períodos. Um período chamado de dia e outro de noite. Cada um desses períodos tinha 12 horas, e cada hora era dividida em 60 minutos. 60 períodos, né, não sei se chamava minutos, mas a gente chama hoje de minutos. E teve um problema aí, né, com o passar do tempo, dos meses, a variação dos meses, essas horas foram ficando maiores ou menores, porque se a gente prestar bem atenção, os dias não têm a mesma duração. As noites não têm a mesma duração. A gente sabe hoje muito bem que, por causa do movimento de rotação e translação, por causa das estações, uma série de fatores, às vezes a gente tem uma noite mais longa, um dia mais longo, e a duração das horas ficava variando de acordo com a época do ano. Aí os egípcios, os gregos e os romanos, eles pegaram essa ideia aí dos babilônios e eles foram aprimorando esse sistema. E aí, na Revolução Francesa, os franceses que estavam aí numa ideia de transformar tudo lá em sistema decimal, eles tentaram fazer isso com o tempo também. Então, o que eles fizeram? Eles criaram um dia de 10 horas, cada hora o dia deles tinha 100 minutos, cada minuto tinha 100 segundos. E aí eles criaram aí esses relógios aí, né, relógios decimais, né, o dia 10 horas, olha só que coisa. Só que isso não foi aceito. E aí, fica aí como trabalho aí de casa, né, vou passar nenhum problema nessa aula, mas vamos tentar um aí. Vamos pegar, hã, 2 horas e 70 minutos, 2 horas e 70 minutos, usando esse relógio aí da Revolução Francesa. Converte aí para mim, quanto que dá no nosso tempo com a base hexadecimal? É um exercício tranquilinho, né, talvez você quebre um pouco a cabeça aí para converter, mas usando regrinha de 3 você consegue, tenho certeza. E hoje, tempo tem uma definição muito interessante, olha só que interessante. Isso aí surgiu há não muito tempo, assim como a massa precisaram de uma coisa, assim, que medisse o tempo com mais precisão, e olha como é que ele é medido hoje em dia. Ele é medido com um átomo de Césio-133. Então esse átomo de Césio-133, ele tem um elétron, um dos elétrons dele, o elétron mais externo, e esse elétron tem uma rotação. Nessa imagenzinha que a gente está vendo, ele roda no sentido anti-horário. E aí é emitida uma radiação de micro-ondas com uma frequência exata de 9.192.631.770 ciclos por segundo. E essa frequência exata é a frequência que faz com que esse elétron inverta o sentido da rotação. Então, se estava no sentido anti-horário, agora está no sentido horário. E aí, o segundo hoje em dia é definido por relógios atômicos. E aí tem uma foto aí do primeiro relógio atômico de Césio 133,
construído lá em 1955. E hoje, os relógios atômicos são desse jeito aí. É interessante que até mesmo esse relógio super preciso, ele se atrasa também, sabia? Ele se atrasa 1 segundo a cada 30 milhões de anos. Já pensou? Agora vamos falar um pouco também de algo extremamente importante, que é o Sistema Internacional de Unidades. Então, com o objetivo de padronizar a ciência, né, de ter uma mesma linguagem, foi criado aí um sistema internacional e na ciência, de forma geral, a gente usa ele, né, para os nossos cálculos, para os nossos estudos. O objetivo é ter uma compreensão mútua, uma linguagem assim igual, né? E dentro do sistema internacional tem 7 grandezas que são chamadas as grandezas fundamentais, e a partir dessas 7 grandezas, todas as outras grandezas surgem. Olhando para isso, você consegue identificar algum desses símbolos, alguma dessas grandezas? O que significa esse M aí, né? Esse S, esse KG, esse K, o que significa isso? Vamos descobrir o que significa cada grandeza? Olha, a primeira grandeza aí é o metro. No sistema internacional ele é usado quando se fala de comprimento. É óbvio que existem outras medidas de comprimento, por exemplo, milha, milha náutica, pé, polegada, jarda, existem muitas outras medidas, mas no sistema internacional a gente usa o quê? O metro. E para medir tempo, a gente mede em segundo. Quando a gente fala de massa, a gente usa o quilograma. Quando a gente vai medir uma temperatura, a gente usa o Kelvin. Repara que no nosso país a gente não usa o Kelvin. Temperatura a gente usa o grau Celsius. E lá nos Estados Unidos usa o grau Fahrenheit, né? Para algumas contas a gente pode usar o Celsius, sim. Mas para outras não, tem que ser Kelvin. Então a gente tem que saber converter aí corretamente quando necessário. E quando a gente fala de quantidade de substância, a gente usa o mol, né? Quando falamos de corrente elétrica, a gente usa o ampere. E por último, quando a gente precisa falar de intensidade luminosa, a gente usa a candela. A gente também não usa muito candela, não. Quando você compra uma lâmpada, lê lá na caixinha dela, dificilmente vai estar falando em candela. E aí, a partir dessas 7 grandezas fundamentais, surgem as grandezas chamadas grandezas derivadas. Então, por exemplo, o que é velocidade? Velocidade é distância dividido pelo tempo. Então, velocidade é a unidade da distância, que é metro, dividida pela unidade do tempo, que é segundo. Então, velocidade é o quê? No sistema internacional é metro por segundo. Força. Se a gente pegar a segunda lei de Newton, força é igual a massa vezes a aceleração. Então, a massa a gente mede em quilo e a aceleração é metro por segundo ao quadrado. Então, se a gente fizer essa multiplicação aí, a gente tem a unidade de força, que é o Newton. Eu poderia falar de muitas outras grandezas derivadas, mas ao longo do curso a gente vai aprendendo elas naturalmente. Outro ponto importante que a gente precisa falar é da notação científica, uma forma de representar números muito grandes ou muito pequenos de maneira concisa. Utiliza a base 10 elevado a um expoente para expressar o valor. Ela facilita muito os cálculos, ajuda a compreender a ordem de grandeza. Então, olha como é que funciona. Se você tem um número, você precisa usar algum número qualquer, às vezes ele é muito grande, muito pequeno. O que a gente faz? A gente transforma esse número numa multiplicação por potência de 10. Então, esse número vai ser representado por A vezes 10 elevado a B. Só que esse A ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Vamos fazer alguns exemplos. Então, por exemplo, o Sol fica a aproximadamente 150 milhões de quilômetros da Terra. Imagina se a gente precisasse usar 150 milhões para, sei lá, fazer cálculos. Ia ser meio complicado, ia ser meio enjoado, né? E então a gente usa a notação científica, a gente escreve ele de que forma? 1,5 vezes 10 elevado a 8, pronto.
eu consegui escrever o mesmo número de uma forma diferente. Outra coisa, o número de átomos de hidrogênio necessário para termos 1 quilo de hidrogênio, de gás de hidrogênio, né, é de aproximadamente esse número aí que eu, sinceramente, não consigo ler. É um número muito grande, olha só. Será que ia ser adequado eu trabalhar com um número tão grande, fazer contas com esse número grande? Óbvio que não. Então, eu coloco ele em notação científica e esse número fica 6,02 vezes 10 elevado a 23. Pronto, facilitou. Vamos ver outro exemplo. A massa de um elétron é de aproximadamente esse número aí. 0,00000000, ih, vários zeros aí. 910 micrograma, ainda é micrograma, não é nem grama. Então, é melhor eu escrever ele na forma de notação científica. 9 vezes 10 elevado a menos 22 microgramas. Diâmetros das células humanas variam de tamanho, entre 0,000001 e 0,000005. Se a gente escrever em notação científica, fica muito melhor. 1 vezes 10 elevado a menos 6 a 5 vezes 10 a menos 6. Pronto, a gente tem de uma forma melhor aí, né? Essas escritas. E aí, vamos falar um pouquinho de multiplicadores, prefixos e ordem de grandeza. Bom, aqui eu tenho uma tabela de multiplicadores. Muitas vezes a gente, sei lá, se a gente está trabalhando numa escala muito grande ou muito pequena, não faz sentido a gente ficar usando tanta potência de 10. E aí foi criado alguns símbolos para significar algumas coisas. Então, por exemplo, o giga, que é o G, ele representa o bilhão, né? 10 elevado a 9. O mega é usado para 10 elevado a 6. E por aí vai. Exemplos. 1000 metros é igual a 1 vezes 10 elevado ao cubo metro. Só que 10 elevado ao cubo é o quilo. Então, 1000 metros é 1 quilômetro. Por exemplo, se eu estou medindo uma pressão aí, uma pressão, alta pressão, né? Se eu estou medindo 5 milhões aí de pascais, pascal é a unidade aí de pressão. Eu posso colocar em notação científica, então fica 5 vezes 10 elevado a sexta pascal. E esse 10 elevado a sexta, eu posso substituir pelo m de mega. Então eu vou ficar com 5 megapascal. E se for um pequeno, se for 0,000001 segundo, eu posso colocar em notação científica e substituir o 10 a menos 6 pelo micro. Então, 1 microsegundo, né? E vamos falar um pouquinho de ordem de grandeza. Às vezes também é conveniente a gente dizer qual que é a ordem de grandeza de um determinado sistema, de uma determinada grandeza, né? Sem dizer o valor exato daquilo. Então, determinar a ordem de grandeza de uma medida consiste em fornecer com o resultado da potência de 10 mais próximo o valor encontrado para a grandeza. Então, como é que a gente faz isso? Tem uma regrinha. Então, a gente tem a notação científica, onde tem o n, o número, né? N vezes 10 elevado a um expoente. Então, a gente olha se o número que está multiplicando 10 é maior ou menor do que raiz de 10. Raiz de 10 é 3,16, tá? Então, se ele for menor do que raiz de 10, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o expoente que está lá no 10, subtrair 1 e vai dizer que aquela é a ordem de grandeza daquele determinado objeto, daquele, né? Se for maior do que raiz de 10, a gente vai usar o expoente. Por exemplo, o raio da Terra é igual a 6,37 vezes 10 elevado a 6 metros. E a distância da Terra até o Sol é 1,49 vezes 10 a 11 metros. Olha só, 6,37 é maior do que a raiz de 10. Então, a gente vai preservar, a gente vai somar 1, na verdade, lá, né?
a potência. Então, se ele está elevado a 6, a gente vai colocar elevado a 7. Já o 1,49, como ele é menor do que raiz de 10, então a gente vai manter o expoente. Então, a ordem de grandeza da distância aí é 10 elevado a 11 metros. Eu vou deixar um exercíciozinho aí depois para o pessoal trabalhar, estudar um pouco a ordem de grandeza. Às vezes cai. E a ordem de grandeza é interessante, porque dá para a gente saber aí, por exemplo, qual que é a ordem de grandeza do universo observado, por exemplo, observável, né? 10 elevado a 26 metros, né? Então, olha só, é o 1 acompanhado de 26 zeros, é um número bem grande. Qual que é a ordem de grandeza da distância entre a Terra e o Sol? 10 elevado a 11 metros. Qual que é a ordem de grandeza do diâmetro da Terra? 10 a 7. Qual que é a ordem de grandeza do ser humano? 1 metro, né? A gente está mais próximo de 1 metro do que de 10. Faz sentido? E se a gente for ver as hemácias, né? Os glóbulos vermelhos. Não sei se é hemácia ou glóbulo vermelho. Mas enfim, de 10 a menos 5 já é uma coisa muito pequena e assim vai. Bom, bom, a aula de hoje é essa. Espero que vocês tenham gostado. As referências aí, né? Onde eu tirei as coisas que eu falei, as imagens e tal. E na próxima aula a gente vai começar a cinemática. Vai ser uma aula mais com cara de física, vai ter problema, vai ter cálculos. Espero aí que vocês tenham gostado. E você que está vendo aí no meu YouTube, se inscreve no canal, comenta aí o que você achou da aula, sua observação, sua crítica, enfim, comentários são bem-vindos, beleza? Falou, até a próxima.